Amém. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar aqui a nossa quarta da oração e do compartilhamento da palavra, Quero dar boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Já são 5 pessoas, comigo 6, a minha esposa 7 que está aqui do meu lado. Então eu gostaria desde já de convidar e desafiar você a estar orando comigo, apresentando a sua vida nessa noite, a vida da sua família, a sua casa, para que você possa interceder, ok? Quero te convidar, quero te desafiar a interceder nessa noite pela sua vida, E a partir daí colocar a sua casa, a sua família e aqueles a quem você entende que você deve orar nessa noite diante do Senhor. Amém? Então vamos iniciar agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma noite para ser abençoado a nós, aos nossos queridos irmãos, familiares e amigos. Comece agradecendo a Ele, aonde você está, aí na sua casa. Coloque a vida daqueles a quem o Senhor está gerando no teu coração aí, a necessidade da sua intercessão. Comece a abençoar. Desde já agradeça a Deus, porque Ele nos ouve. O Senhor certamente nessa noite nos ouve. Por isso te damos ações de graças, ó Deus. Pai querido, obrigado por nos dar mais uma vez, mais uma noite, a possibilidade, Senhor, de estarmos aqui como igreja, conectados no reino do Espírito, em oração, em um só Espírito, em um só coração, para orar, para interceder. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós declaramos que o desejo do nosso coração, a nossa intenção nessa noite, ó Deus, é alcançar favor, é alcançar graça. Pai, nós queremos que nessa noite haja um ambiente, aonde nós estivermos, haja um ambiente de fé na nossa vida, ó Deus, no lugar aonde nós estamos nesse exato momento, fazendo, Pai, e ouvindo essa transmissão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção, eu quero declarar, Pai, o derramar da chuva, da abundante chuva, sobre a vida de cada um que nos assiste. Pai, que nessa noite sejamos edificados, sejamos, Pai, nessa noite, ó Deus, revigorados no nosso espírito. Pai, nós queremos declarar que nessa noite há algo bom da parte do Senhor para as nossas vidas. Pai, eu quero declarar que a nossa fé nessa noite será aumentada e que a revelação da palavra que há de ser compartilhada nessa noite vai iluminar os olhos do nosso coração. Sairemos, Senhor, nessa noite com entendimento, com o espírito de sabedoria e revelação sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, eu oro também para que o Senhor dê palavras espirituais para cada um de nós, que à medida que nós orarmos, Pai, palavras de frutificação, palavras de bênção, Pai, a intercessão que nós faremos nessa noite, seja, Pai, palavras espirituais que traduzam, Pai, as realidades do Espírito Santo nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração nessa noite para ouvir do Senhor, para falar ao Senhor, para ter comunhão com o Senhor. Por isso, ó Pai, dá no Senhor um ambiente de fé. Repreendemos nessa noite toda a obra do diabo, todo levantar do inferno, no nome de Jesus. E que nessa noite o nosso coração esteja totalmente disponível, sensível, dedicado ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Eu quero ainda motivar você a estar colocando nos comentários aí o nome das pessoas, ok? É uma oportunidade. Irmãos, eu nesses últimos dias tenho tido o meu olhar, os meus ouvidos, a sensibilidade que eu tenho no Espírito, olhando esse tempo que nós vivemos,
nós estamos de fato vivendo os últimos dias. Creiam ou não creiam, né? O mundo pode crer ou não crer. Quando eu digo mundo, eu digo as pessoas, não o sistema do mundo. Ainda que as pessoas não acreditam, ainda que as pessoas não creiam que é o final dos tempos, de que está muito próxima a vinda do Senhor, ainda que todos não creiam, a sua igreja crê, a igreja do Senhor crê que a sua vinda é próxima, que o Senhor está às portas. Por isso eu quero dizer para você, nós estamos diante de uma oportunidade de compartilharmos essa verdade espiritual, de que a vinda do Senhor Jesus é próxima, a vinda do Senhor é iminente, o Senhor está às portas. Por isso, não cesse de compartilhar a palavra de Deus, não cesse de compartilhar o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um agente de Deus, você é um canal, você é uma boca profética, você é uma boca que profetiza, você é um canal nesses dias para propagar a verdade da salvação que há através do Filho de Deus, Jesus Cristo, ok? Por isso eu digo para você, não cesse de compartilhar, não cesse de declarar as verdades espirituais que há na palavra de Deus acerca de Jesus. Nós estamos usando essa ferramenta, nós estamos usando esse recurso que é a internet para que nós possamos levar a outros a palavra de Deus através das nossas vidas. Creia nisso, creia que o Senhor está te levantando, creia que o Senhor está querendo te usar nesses dias para propagar a sua palavra, ok? Eu gostaria também agora de convidar você a cantar uma canção e fazer dessa canção um ato profético, uma declaração ao filho de Davi, né? Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, ao filho de Davi, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso rei, o rei que veio da linhagem de Davi, ok? O rei que estabeleceu o seu trono eterno. Gostaria que você nessa noite pudesse cantar essa canção. Comece a colocar o seu coração diante desse cântico e profetiza aí através dessa canção. Cante isso nessa noite. Diga isso para Ele. Aleluia. Sim, Pai. Diga isso para Ele. Aleluia. Aleluia. Sim, ó Pai. Aleluia. Oh Deus. Acende, Senhor. Aleluia. Sim, Pai. Aleluia. Cantaremos. Diga. Diga isso. Ele vem. Sim, Ele vem. Sim, Ele vem. O noivo vem. Aleluia. Diga. Diga. Aleluia. O noivo vem. Diga isso. Entra tudo aqui, a casa está pronta. Aleluia. Estamos esperando pra te encontrar. Oh, Pai. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Aleluia. E toma o teu lugar. Nós invocamos, Acende, Senhor. Que venha. Aleluia. Entregue a Ele tudo nessa noite. Entregue o teu coração. Entregue a tua família. Coloca a sua família diante do Senhor e diga a Ele: tudo eu te entrego, Pai.
tudo eu te entrego, tudo eu coloco em tuas mãos, a minha vida, a vida da minha família, tudo eu te entrego. Aleluia. Declare isso. Diga, o noivo vem. Oh, o noivo vem. Diga isso. Ele vem. Louvado seja o nome do Senhor. Hosana nas alturas. O noivo vem. Ele vem, ele vem. Aleluia. O noivo vem. Hosana, o noivo vem. Aleluia. Diga, o teu reino. Aleluia. Aleluia. Para sempre cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem. Diga isso. Aleluia. Hosana. Aleluia. Aleluia. Ainda orando com os irmãos, eu gostaria de fazer uma oração de intercessão aqui nessa noite. Eu gostaria que você pudesse aí visualizar algumas pessoas, colocar diante do Senhor algumas pessoas em oração, que você possa nessa noite de fato orar por aqueles que você entende e que o próprio Espírito Santo está colocando no teu coração acerca deles. Comece a interceder comigo, comece a colocar agora a vida da nossa família. Talvez há alguém na sua casa, na sua família, algum parente que você tem um desejo muito grande para que essa pessoa seja alcançada, que essa pessoa seja convencida pelo Espírito Santo, para que ela possa entregar a sua vida para Jesus, para que ela possa receber o amor de Deus nessa noite, de tal maneira que possa derramar o seu coração na presença de Deus, levantar as tuas mãos, crer com o seu coração, confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso nessa noite eu quero desafiar você com mais essa situação, de orar, de interceder. Começa orando pela sua casa, comece a visualizar o âmbito da sua casa, da sua família, e comece a pedir a bênção do Senhor. Comece a declarar nessa hora a bênção do Senhor sobre a sua vida, que a sua vida seja um instrumento nas mãos de Deus, na sua casa, para transmitir a mensagem do Evangelho para aqueles que necessitam, para aqueles que não ainda tiveram revelação
do favor, da graça, da dádiva maravilhosa que é a salvação em Jesus Cristo. Comece a dizer, comece a liberar, comece a profetizar essas pessoas sendo salvas na sua casa, na sua família, seus amigos possam receber agora o milagre do Senhor. Comece agora a orar, de maneira que você creia que a sua oração está chegando diante do trono e que o Senhor está agindo nesse exato momento por aqueles que necessitam agora de um milagre, de uma intervenção divina, de um grande avivamento nas suas vidas. Comece a declarar, comece a liberar, derrame agora a sua oração aos pés do Senhor. Comece nesse momento a praticar a vida de oração, de intercessão em favor daqueles que ainda são cegos, que têm um véu nos seus rostos, nos seus olhos e não enxergam a verdade que há em Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Comece a abençoar, comece a liberar, comece a dizer, a profetizar pela fé que essas pessoas já estão recebendo milagre, já estão recebendo toque, já estão sendo providas de revelação, de luz. Os corações estão sendo iluminados nesse momento, estão recebendo o espírito de revelação, estão recebendo o espírito de sabedoria. Comece a declarar, comece a mandar embora a depressão da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar vida, eu quero repreender no nome de Jesus todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, todo espírito de morte. Eu declaro agora a vida abundante que há em Jesus Cristo, e que as obras do diabo, como matar, roubar e destruir, sejam desfeitas nessa hora, no nome de Jesus. Eu repreendo todos os desígnios, nós desfazemos todas as obras do diabo, no nome que há, no poder que há, no nome de Jesus, nós desfazemos, bloqueamos, intervirmos. Pai, em nome de Jesus, nós damos ordens a todos os demônios que caiam por terra, no nome do Senhor Jesus, e nós liberamos cada ente querido, nós liberamos todas as famílias, nós liberamos os filhos, maridos, esposas. Se porventura há algum parente, algum familiar desse irmão, desse ouvinte, desse espectador que está nos acompanhando e orando conosco, se há algum membro da sua casa, da sua família, que está nas drogas, que está na bebida, que está com uma cegueira espiritual, que está com alguma situação demoníaca, nós agora liberamos essas pessoas para receberem graça, favor, vida abundante, que a alegria do teu Espírito, ó Pai, possa tocar na vida dessas pessoas, trazendo força, vigor, ó Pai, em nome de Jesus. Levanta o necessitado nessa hora, Pai. Levanta, Senhor, em nome de Jesus, esse que clama ao Senhor, esse que está desfalecido, está esmorecido. Nós queremos declarar vida, nós queremos declarar que ele está se levantando a partir de agora, pelo poder do Espírito Santo, o Dinamis, Pai. Em nome de Jesus, que haverá uma explosão de poder, poder esse que vai levantar essas pessoas, Senhor, do caos, do medo, da depressão, da culpa, da acusação e da condenação. Nós declaramos vida nessa hora, no nome de Jesus, em cada um que ouve essa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pega um pouquinho de água para mim. Em nome de Jesus, eu creio que o Pai, ele está, ou ele já estava com seus ouvidos inclinados, porque não há nada que façamos que o Pai não saiba, ou que ainda vamos fazer que ele não tenha conhecimento. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor certamente já sabia o que estaria no nosso coração, nos nossos lábios, para expor diante dele a nossa oração. E eu creio que antes mesmo de orar, o Senhor já estava com uma disposição para nos abençoar. Mas nós precisamos orar. Se há alguém aqui que possa se levantar, diante disso que eu disse e dizer, então para que orar?
Para que falar com Deus? Para que pedir para Deus se Ele já sabe todas as coisas, já conhece as minhas necessidades, já sabe do que eu preciso? Por que eu devo orar? E eu vou falar uma frase que eu sempre costumo dizer, é que quem ora depende, ok? Os orgulhosos não oram, os autossuficientes não oram, aqueles que entendem que conseguem fazer por si só, que conseguem resolver os seus próprios problemas por si só, não depende de Deus. Nós oramos porque reconhecemos a nossa fraqueza e o poder de Deus, diz a palavra, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós oramos diante da fraqueza que nós temos, da fraqueza humana, da limitação humana, quando nós oramos e reconhecemos isso diante do Senhor, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por quê? Porque tudo que nós precisamos, como filhos de Deus, como aqueles que oram a Deus, é do favor de Deus, ok? Vale mais o favor de Deus do que o trabalho de 10 anos, porque o favor de Deus pode nos fazer recompensa, pode nos dar recompensa de um trabalho de 10 anos, ok? Então, quem ora depende. Ore sempre, ore sem cessar. Sempre dependa de Deus, sempre coloque a sua necessidade, tenha o hábito de orar. Você tem o hábito de comer, você tem o hábito de talvez fazer um exercício físico, você tem o hábito de escovar os dentes todas as manhãs, assim espero, né? Então crie o hábito de orar, crie o hábito de depender de Deus em oração, ok? Aleluia! Eu queria, nesse momento, nessa parte da oração, nessa quarta-feira, como de costume, agora compartilhar 30 minutos da palavra de Deus com você. A palavra do Senhor é o nosso alimento, nunca se esqueça disso. A palavra de Deus é o nosso alimento. Assim como o corpo precisa do alimento natural, ok? O nosso espírito necessita do alimento espiritual. E o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus, é fazer a vontade de Deus, é fazer a obra de Deus. Certa vez, os discípulos de Jesus perguntaram se ele tinha fome. E ele disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ler a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, fazem também parte da vontade do Pai sobre as nossas vidas. Por isso é muito importante você ter o alimento diário da palavra de Deus. Nós compartilhamos aqui às quartas-feiras, aos domingos, a palavra de Deus nos cultos, na nossa quarta da oração. Nós nos alimentamos, nós compartilhamos como igreja a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que você só deva se alimentar da palavra de Deus nesses dias, ok? A palavra de Deus é o nosso alimento diário. Todos os dias você deve ler uma porção da palavra de Deus, porque ela é seu alimento espiritual. Quando você se alimenta da palavra de Deus, né, nós oramos para que a revelação salte aos nossos olhos espirituais. Quando nós lemos, quando nós obtemos a informação da palavra de Deus e oramos acerca dela, da mesma, né, da palavra, nós automaticamente temos a revelação. E a revelação da palavra de Deus que nos sustenta. É o que nos gera fé no nosso coração, é o que nos alegra o coração, é o que faz queimar o nosso coração. Esse é o nosso vigor espiritual. Portanto, nós vamos compartilhar agora, dando continuidade do tema que nós estamos estudando, né, que é o panorama do Velho Testamento, ok? Nós compartilhamos lá desde o primeiro dia acerca do panorama bíblico. Nós trouxemos uma introdução falando acerca do cerne, né, do centro ali do Velho Testamento, e também o cerne do Novo Testamento, falando que do Velho Testamento as coisas eram baseadas nas bênçãos naturais. Já no Novo Testamento
nós entendemos, nós temos revelação da parte de Deus que o Senhor nos fala de bênçãos eternas, ou seja, espirituais. Depois nós demos segmentos aí sobre a separação dos livros da Bíblia, né, na sua totalidade em números, mas também dividido em 3 partes, sendo eles os livros históricos, poéticos e proféticos. Nós estamos aqui dando início nos livros históricos. Nós falamos sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e iniciamos ali a partir de Josué, os livros históricos, basicamente falando dos livros históricos, né, sobre o livro de Josué, o sucessor de Moisés. Falamos dos livros do livro de Juízes, ok? Falamos também do livro de Ruth, 1 e 2 Samuel. Semana passada nós compartilhamos sobre 1 e 2 Reis, falando ali sobre os reis de Israel, né? Bem brevemente, em especial Roboão e Jeroboão, e o próprio Salomão, que foi o sucessor do rei Davi, né? Salomão, você deve saber, foi o homem mais sábio que já existiu, sem contar Jesus, né? Porque Jesus é maior que Salomão, o próprio Jesus disse isso, mas nós falamos ali sobre Salomão. E hoje eu gostaria de compartilhar com você alguns outros livros. Eu creio que nós compartilharemos até o livro de Esther, encerrando os livros históricos, porque na verdade o que eu tenho para dizer sobre de 1 e 2 Crônicas até Esther é muito breve. Eu acredito que em menos de 30 minutos eu possa estar trazendo esse panorama bem rápido para você. Eu gostaria que você se atentasse bastante, porque não é um estudo profundo, é basicamente um panorama mesmo sobre esses livros. Então é muito bom ter esse panorama para quando você ouvir a palavra de Deus, estar inteirado com o que se fala na palavra de Deus, especificamente aqui falando do Velho Testamento. Um exemplo que eu quero dar para você é que nesse domingo agora nós falamos sobre a revelação no Espírito, e nós citamos ali um personagem do Velho Testamento que nós citamos aqui algumas semanas atrás, no livro de Juízes, que foi Sansão. Sansão tem o seu relato no livro de Juízes, ok? Quem foi Sansão? Foi um nazireu, um homem separado para Deus, um homem consagrado a Deus. Sansão tinha ali o seu cabelo grande, né, o longo cabelo, em sinal da sua consagração. E Sansão foi um homem muito forte. Sansão derrubava milhares de homens, né, numa só vez. Ele foi de fato um homem muito forte. Para quem não está muito inteirado, né, com Sansão e até a Bíblia, nós temos um personagem, né, que eu acredito que é uma imitação bíblica, que é um homem também que nos filmes é muito mostrado, Hércules, né, que faz parte não da Bíblia, mas da mitologia grega, né? Hércules é um filho de um deus, né, Zeus, com uma ser humana, e ali ele tem a sua força por ser filho de um deus, né? Então tem pessoas que confundem um pouco, né, pessoas que não têm muita inteiração bíblica, e confundem esses dois personagens. Mas só para que você tenha uma ideia, Sansão era semelhante, né, a esse personagem. Eu não estou querendo confundir a sua cabeça, eu só estou querendo dizer para você que é talvez um personagem mais popular, por estar em diversos filmes aí, né, o Hércules. Mas Sansão foi um juiz, né? E também um homem consagrado a Deus, que tinha ali a sua consagração no seu cabelo, e daquele cabelo vinha a sua força, ok? Então é interessante que você tenha esse panorama bíblico, para que você possa conhecer esses personagens, ainda que por um breve momento, superficialmente, mas para que você tenha um entendimento daqueles que nós compartilhamos através das pregações, né? Então nós falamos sobre esse personagem e é importante que você tenha um panorama. Mas eu quero dar continuidade aqui no livro histórico de 1 e 2 Crônicas, ok? Então, Crônicas tem 1 e 2 Crônicas, são 2 livros, mas que ali falam também dos relatos de Israel, dos relatos dos atos, né? Naqueles dias. Então, 1 e 2 Crônicas, o seu autor, né, a tradição judaica atribui esses livros, 1 e 2 Crônica, a Esdra e a Neemias, ok? A data
da escrita desses livros está entre 425 e 400 antes de Cristo, ok? Então, 1ª e 2ª Crônicas, né, falando primeiro aqui de 1ª Crônicas, 1ª Crônicas tem aqui, qual o objetivo, na verdade, de 1ª Crônicas? O objetivo ali era ensinar ao povo, o relato que conta de 1ª Crônicas, era ensinar o povo recém-saído do cativeiro. Sim, porque o povo de Israel, em determinado momento, ele foi levado a cativeiro, né? Ou seja, o povo de Israel foi transportado da sua terra natal para a Pérsia, para a Babilônia, naqueles dias, né? Isso foi um julgamento de Deus pelo fato do povo de Israel ter ali uma vida muito relapsa em relação a Deus, né? Volta e meia o povo se voltava à idolatria, se entregava aos outros deuses, não cumpria ali a lei, não cumpria a liturgia corretamente dos ritos de sacrifícios, né, a Deus. Com isso o povo se corrompia e Deus, né, numa situação ali de julgamento, fez com que o povo fosse transportado da sua terra natal, Israel, para a Babilônia, né? Então, quando eles voltam desse cativeiro, 1ª Crônicas tem o objetivo, basicamente, de ensinar esse povo recém-saído do cativeiro lá na Pérsia a respeito da aliança com Deus. Então, na verdade, 1ª Crônicas fala de um religar, né? Tornar a aliança que eles tinham com Deus outrora, né? Depois saído ali do cativeiro da Pérsia, voltaram a ouvir das alianças dos seus pais com o verdadeiro Deus. E 2ª Crônicas reconta alguns fatos complementares à história contada nos livros dos reis, ok? Então, 2ª Crônicas tem assuntos, relatos complementares relatados, né, contados nos livros dos reis. Então, na verdade, é um resumo de Gênesis em diante, ok? Agora, falando do livro de Esdras, ou Esdras, né? Tem várias falas e pronúncias acerca desse nome. Mas o autor do livro de Esdras, muito provavelmente foi o próprio Esdras, né? O escriba, né? Ele era escriba, ele era sacerdote e ele era também profeta. Escriba porque ele escrevia, né? O escriba escreve, né? Então era uma situação muito nobre quem escrevia naquelas épocas, né? Até nos dias de Jesus haviam os escribas, os escritores, né? Os sabidos, né? Os eruditos, né? Então a data desse livro de Esdras está entre 538 e 457 antes de Cristo, ok? Então basicamente é isso, né? Então, falando de Esdras, o panorama é esse. Não vamos nos aprofundar no livro de Esdras. É bom que você saiba que Esdras, o livro de Esdras, né, faz parte dos livros históricos, ok? Esdras, assim como Neemias também, né? Neemias, o livro de Neemias, o autor provavelmente, né, de certo, é o próprio Neemias, e a data da escrita do livro de Neemias é por volta do ano 423 antes de Cristo, ok? Então, Esdras e Neemias, 2 livros na Bíblia que você vai encontrar ali nessa sequência aí dos livros históricos, ok? Esdras e Neemias. Então, esses 2 livros contam o quê? Basicamente, o que conta esses 2 livros? Contam o retorno do povo de Israel que estava no cativeiro da Pérsia, ok? Lá da Pérsia e da Babilônia para a terra prometida. Deus sempre teve no seu coração fazer com que o povo de Israel desfrutasse de uma terra que ele mesmo, Deus,
prometeu. Isso é também uma sombra no Velho Testamento acerca da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Porque em Cristo Deus te chama para viver uma vida na terra prometida. O que é a terra prometida para nós? É uma vida abundante em Cristo. É uma vida abundante da própria vida de Deus em nós. Uma terra que emana leite e mel. Para nós, isso hoje é o que? É uma vida abundante no Espírito. E uma vida abundante no Espírito, ela nos traz saúde, ela nos traz paz, descanso e nos traz prosperidade. Ok? Amém. Então tudo que Deus quer, aliás, tudo que Deus prometeu lá para o povo no passado, no Velho Testamento, era apenas uma sombra, era apenas um símbolo daquilo que Deus queria fazer no futuro. E quando eu falo futuro, esse futuro inclui eu e você. Nos dias de hoje, a terra prometida é Cristo. Amém. Ok? A terra prometida, nesse contexto, não é o céu. Não é o céu. Tem muitos irmãos, muitos crentes, muitos evangélicos, e não sei se católicos creem nisso também, mas eu sei que evangélico crê, que diz que a terra prometida que Deus tem para nós é o céu. Mas não é o céu, é aqui, é reinar em vida. Deus deseja que nós desfrutemos de uma vida que emana leite e mel de dentro de nós. Esse emanar leite e mel é o próprio gozo, o deleite, o suprimento que o Espírito Santo tem para nós nos dias de hoje. Por isso é muito importante que eu e você possamos desfrutar dessa vida, né? E o livro de Esdras e Neemias conta a volta, né? A volta por causa da graça, da promessa, da aliança que Deus tinha desde Abraão para com esse povo que escorre, né? Ou decorre em toda a história, que vai também sobre esse povo, né? Esses filhos de Abraão, né? O povo de Israel no geral, né? Deus tinha uma aliança com esse povo, e Deus, pela sua misericórdia, faz esse povo voltar do seu cativeiro, de uma terra estranha, através de Esdras, através de Neemias. Para quê? Para poder edificar novamente a terra de Israel, os muros de Jerusalém, né? Então é importante destacar para você que o livro de Neemias narra a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, mas também do templo, ok? Que foram totalmente destruídos e saqueados pelos povos estranhos, estrangeiros, gentios. E Neemias e Esdras foram homens levantados por Deus para reconstruir a cidade que antes fora destruída por esses reis, né? Tanto rei, principalmente, aliás, pelo rei Nabucodonosor, o rei lá da Babilônia, né? Um grande imperador da Babilônia, ok? Então, a reconstrução do templo aponta para o quê? O que eu acabei de dizer para você, aponta para a mudança de vida, aponta para uma mudança que o próprio Espírito Santo quer fazer com o homem, quando esse homem aceita o senhorio de Jesus Cristo, e no âmbito da alegria da igreja com o avivamento. É isso que aponta essa reconstrução. É Deus fazendo a reconstrução e reavivando o homem nesses dias, ok? Então a reconstrução dos muros nos fala da restauração e do lidar com a alma humana, né? Quando eu falo de alma humana, eu estou falando da sua mente. Eu estou falando que Deus quer reconstruir algo na sua mente. Deus quer reconstruir algo nas suas emoções. Deus quer reconstruir algo na sua vontade, fazendo com que a sua vontade seja alinhada com a vontade dele. É boa,
é perfeita e é agradável para nós. Talvez você pense que a sua vontade é boa. Talvez você pense que a sua vontade ela é perfeita. E talvez você pense que ela até é agradável para você. Né? Eu vejo muitas pessoas quando tem a sua vontade contrariada. Elas ficam assim, sabe, muito bravas, muito nervosas, muito indignadas. Mas talvez não é essa a vontade que Deus tenha para você. Talvez seja a vontade dele que aparentemente para eu e você seja ruim. Mas se nós confiarmos, se nós tivermos fé e crermos que ele é bom, certamente provaremos da sua boa, perfeita e agradável vontade, ok? E eu quero aqui falar para você também sobre o livro de Esther, ok? Esther, talvez o autor do livro de Esther, a grande, se é que eu posso dizer, né? A grande rainha Esther, rainha da Pérsia, judia, hebreia, né? Fazia parte do povo de Israel. Ainda que ela fosse ali a rainha da Pérsia, ela era parte do povo de Deus. Por isso ela era abençoada. Né? Você pensar que Esther não veio de nenhuma linhagem real, né? Pelo menos o que sabemos aqui que ela não tem uma linhagem específica, né? Uma linhagem real. Mas Deus, quando ela vivia ali na Pérsia, Deus a levantou para ser uma grande salvadora do povo judeu. Sim, porque o contexto ali de Esther diz que, em certo momento, no livro de Esther, um homem chamado Ramã, né, ou Amã, um homem muito arrogante, um homem muito ruim, né, quis a morte de todos os judeus. E Deus, como sempre, levanta um, assim como levantou José em certa ocasião, para alimentar as nações. Deus também levanta Esther para salvar o seu povo das mãos da arrogância e da maldade de Amã. Ok? Então, nós compreendemos que o livro de Esther é um momento onde Deus, pela sua graça, levanta Esther, uma judia, uma hebreia, como rainha da Pérsia, rainha do rei Assuero, rei da Pérsia, né? Para livrar o povo de Israel de uma grande matança, ok? Então o autor talvez seja o seu primo, que se chama Mardoqueu ou Mordecai, ok? Então há também uma grande suspeita que talvez possa ter sido Esdras, que tenha escrito o livro de Esther. Mas a data foi após o ano de 465 depois de Cristo, ok? Então lá em Esther conta o livramento do povo de Deus, o povo de Israel, que permaneceu na Pérsia durante o seu cativeiro, ok? O livro também tem um aspecto de, digamos assim, uma comédia, né? Tem assim, sabe, irmãos, é interessante que nós, quando pensamos em Deus, quando nós olhamos para Deus, talvez tenhamos um conceito de que Deus é um Deus ranzinza, um Deus muito sério, um Deus muito carrancudo, um Deus que você tem que tomar cuidado no que vai falar para ele, porque se você acabar falando alguma coisa errada, ele possa ali te reprovar, te punir com alguma coisa assim absurda que você fale para ele. Então nós temos uma tendência, ou viemos de um condicionamento, né? Talvez um condicionamento muito tradicional, que Deus é muito severo, muito impaciente, muito intransigente com aqueles que o buscam, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, se você tem um olhar um pouco sensível acerca da palavra de Deus, você vai entender que há um tipo de, às vezes, comédia na Bíblia, né? Porque Deus zomba dos seus inimigos. Você sabia disso? Todos os homens e mulheres, principalmente que tinham um simbolismo, né,
do anticristo ou contra Deus, Deus zombava de todos eles. Deus zombava. Então o livro também tem um aspecto de comédia, em que o arquiteto da perseguição, Ramã foi o arquiteto, aquele que armou, né, de certa forma ali arquitetou para que o povo judeu fosse morto, fosse exterminado. Deus também arquitetou de forma cômica a sua vingança contra esse homem chamado Ramã, que arquitetou uma perseguição aos judeus. E ele acaba no final sofrendo o destino reservado que era para o povo de Israel, mas especificamente para Mordecai ou Mardoqueu. Então Mordecai ou Mardoqueu era primo de Esther, e ele foi uma peça-chave fundamental para que Esther fosse levantada rainha da Pérsia, ok? Não vou entrar nesses méritos, mas Mordecai, ele foi um homem que não se curvava diante de outro homem. Mordecai definitivamente decidiu no teu coração se ajoelhar, se prostrar, prestar reverência somente a Deus. E esse homem, Ramã, ele foi um homem em que o próprio rei da Pérsia lhe deu honras, ok? Porque esse homem, Ramã, na sua maldade, ele também arquitetou situações para que o próprio rei da Pérsia pudesse o levantar como um grande homem de honra. Então todo o povo da Pérsia, ali naquele contexto, os soldados do rei, deveriam se prostrar diante de Ramã, porque o próprio rei Assuero deu essa honra, esse título a Ramã. E Ramã não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu se negava a se prostrar diante de Ramã. E Ramã fez o seguinte: Ramã, ele criou, né, fez ali uma forca para Mardoqueu e arquitetava situações para que Mardoqueu fosse ali enforcado, ok? Mas no final, Mardoqueu, como Esther, sendo homem e mulher de Deus, Deus, de uma forma cômica, também se vingou do seu inimigo, armando a própria cilada contra ele. Porque no final o próprio Ramã é que foi enforcado na forca que ele mesmo produziu, né? Então o livro de Esther conta basicamente de que, né, Esther e o seu primo Mordecai ou Mardoqueu foram levantados por Deus para livrar o seu povo de uma grande matança, ok? Então esse basicamente é o livro de Esther. E uma coisa interessante é que Esther, o livro de Esther, é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não é mencionado. Não é interessante isso? O nome de Deus não é mencionado. Não que não contenha palavra de Deus. Contém palavra de Deus. Aliás, perdão, corrigindo. É palavra de Deus. Não é que contém palavra de Deus. É a palavra de Deus. O livro de Esther é palavra de Deus. E apesar de não ter o nome de Deus, não significa que não tenha lá mencionado o nome de Deus. É interessante que há o nome de Deus não explicitamente escrito, mas tem uma palavrinha que eu esqueci agora, eu acho que é Eristroct, eu esqueci o nome, perdão irmãos, eu não vou me arriscar a falar aqui, mas tem uma palavrinha, um nome dado, é que quando palavras estão enxertadas no texto de forma secreta, né? Você sabe que o livro, no original, no hebraico, ou a escrita hebraica, ela não é escrita como a nossa escrita. Então você no português, né, você escreve da esquerda para a direita. Não, no hebraico eles escrevem da direita para a esquerda e também se lê da direita para a esquerda. Então, tem uma palavrinha que eu não me recordo agora, irmãos, me perdoa, mas
o nome de Deus está lá no livro de Esther, mas de maneira subliminar, né? Em frases, em palavras, tem o nome de Deus, eu sou, por exemplo, né, no hebraico, mas explicitamente não é mencionado o nome de Deus. Amém? Mas nós vemos claramente, categoricamente, que Deus age ali, né, no livro de Esther, ok? Então eu quero dizer para você que hoje nós acabamos, né, nós finalizamos os livros, deixa eu ver aqui com você, históricos, ok? Nós finalizamos aqui os livros históricos. Nós estamos a 5 minutos aqui para encerrarmos a nossa transmissão, mas eu quero te trazer aqui um resumo rápido para nós orarmos do que nós falamos nessas quartas-feiras, ok? Então, falando aqui dos livros históricos, pulando o Pentateuco, nós falamos de Josué, ok? Josué, que foi o sucessor de Moisés. Josué também era um homem que estava lá no Egito, cativo junto com o povo de Israel, né? E Josué, junto com o povo de Israel, foi liberto pelas mãos de Moisés. Não Moisés diretamente, mas Moisés foi um homem levantado por Deus, que ali usou do poder de Deus, ou foi usado pelo poder de Deus, para a libertação do povo de Israel, ok? Nós vemos também que no livro de Josué conta basicamente o povo de Israel vivendo um ciclo, né, de cai e levanta, ou uma hora está com Deus, outra hora vira as costas para Deus, mas Deus, na sua misericórdia, sempre recebe o povo quando esse se arrepende. Nós lemos também e compartilhamos o livro dos juízes de Israel. Nós vimos ali que Deus levantou homens e mulheres em um tempo que não havia reis ainda em Israel. E Deus levantou homens e mulheres como juízes para julgar, né? E também para treinar o povo acerca das batalhas que tinham ali diante dos inimigos. Nós também compartilhamos sobre o livro de Ruth, que conta a história da Moabita, daquela que não fazia parte da congregação de Israel. E nós vemos através de Ruth que Deus aceita aqueles que, ainda que não sejam parte do seu povo, Deus, pela tua graça, pela sua graça, Ele aceita, Ele redime aquele que tem um coração voltado para Ele. Nós vimos 1 e 2 Samuel, que conta ali também, basicamente no seu centro, né, os 2 primeiros reis de Israel, falando primeiro de Saul. Saul, eu disse para você, que representa o crente religioso, o crente carnal, o crente que vive com uma visão distorcida da imagem real, da imagem verdadeira de quem Deus é, ok? Então Saul foi esse que desagradou ao Senhor pelos seus ações ali religiosas, né? Querer mostrar espiritualidade, mas na verdade foi alguém que desobedeceu a Deus na sua forma de lidar com as coisas de Deus. Mas nós vemos também que em seguida Deus levantou Davi, falando lá em 1 e 2 Samuel. Deus levantou Davi pelo mesmo profeta que ungiu Saul, profeta Samuel, aquele que leva o nome do livro, ok? Então a esse Davi, diz a palavra de Deus, Deus o levantou e Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. Davi, como qualquer outro homem, também pecou, adulterou, fez coisas que não devia, foi indiferente em certas ocasiões no trato com os filhos, mas ainda assim Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Por quê? Porque Davi aponta para uma vida de intimidade, uma vida na vida de um crente que tem um coração para o Senhor, um coração que ama, que é apaixonado, um coração que queima para Deus, ok? Nós vimos também
1 e 2 Reis, diz para você, repito, falando ali basicamente também do sucessor de Davi, depois da sua morte, Salomão, que aliás é fruto do adultério de Davi. Salomão é filho de Batseba com Davi. Batseba era mulher de Urias, ok? Que era um soldado de Davi. Davi cometeu um adultério, tomou a esposa do seu soldado, com ela teve o primeiro filho que morreu como parte da punição, né, de Deus, mas veio um segundo filho, Salomão, que herdou. Nós vemos a graça de Deus aí também, porque Salomão é fruto de uma mulher ali que era mulher de outro. E Deus, pela sua graça, fez com que a maldição se tornasse bênção e fez de Salomão sucessor de Davi. Salomão foi aquele que teve um sonho com Deus e disse para Deus. Ele não pediu riqueza, ele não pediu poder, ele não pediu glória, ele simplesmente pediu sabedoria. Pediu para Deus ouvidos para ouvir. Ou seja, pediu sabedoria e Deus concedeu a ele a maior sabedoria que um homem poderia ter naquela época. Nós vimos também hoje 1 e 2 Crônicas, né? Eu já falei para você, falamos de Esdras e Neemias, também sobre a reconstrução de Jerusalém, dos muros e também do templo. Nós falamos agora de Esther, ok? Eu espero que nesse resumo e também nas outras quartas-feiras que nós compartilhamos acerca desse livro, nós temos compartilhado muito breve esse panorama. É por isso que se chama panorama. Não é estudo aprofundado, né, de uma maneira assim muito mais intensificada. É um panorama, é algo que nós estamos falando no geral, para você entender o território bíblico ali, para que você não se perca nos personagens e também em parte dos acontecimentos. Eu creio que quando você ouvir uma palavra, qualquer pregação, seja por qualquer pregador, principalmente eu que vos falo, né, que costumo pregar para os irmãos, você esteja aí familiarizado com esses personagens. E eu creio que o Senhor nos trará muito maior luz, muito maior revelação daquilo que nós temos falado, mas também ouvido. Amém, meus irmãos? Então, semana que vem, nós estaremos aqui dando continuidade nos livros poéticos, ok? Nós estaremos falando a partir da semana que vem acerca dos livros poéticos, tá bom? E eu quero encerrar com você orando e lhe abençoando nessa noite, para um término de noite aí abençoado, em comunhão com a sua família, que o Espírito Santo alegre tremendamente, altamente o seu coração, para que você possa desfrutar daquilo que também que eu disse aqui para você, de uma terra prometida. A terra prometida que Deus tem é para hoje, é para agora. Você pode desfrutar de algo que emana leite e mel através do Espírito Santo, ok? Não tenho tempo para falar para você o porquê que eu estou dizendo isso, que hoje nós desfrutamos da terra prometida e que a terra prometida não é o céu. Numa outra ocasião eu posso dizer isso para você, mas creia que hoje é o tempo que Deus levantou você em Cristo para desfrutar do melhor, ok? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida daqueles que nos assistem, eu abençoo a vida e a família de cada um desses irmãos, amigos, pessoas que talvez nos acompanhou pela primeira vez aqui, que eles possam ser abençoados, altamente favorecidos pela tua graça, favor. Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Pai, que nesse restante de semana, milagres, intervenções celestiais divinas possam acontecer na nossa vida e que a alegria do Senhor seja permanente em nós, porque certamente a sua alegria é a nossa força. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Domingo nós estaremos transmitindo mais uma vez o nosso culto online. Por favor, peço para você, não perca, esteja conosco, nos motive ainda mais a compartilhar a palavra de Deus, o Evangelho. Se você tem a oportunidade também, compartilhe essa transmissão na sua página, no seu perfil, com amigos, familiares, e eu creio que
de certa forma, de alguma maneira, Deus vai abençoar aqueles a quem você compartilhar, ok? Deus abençoe a sua vida e até nessa mesma página aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, boa noite e até a próxima.